O Vasco está muito próximo de ser vendido para um grande investidor brasileiro. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quem é esse investidor, tá? Já bora aqui para a tela do meu PC que eu quero te mostrar, tá? Olha só, cara. Essa notícia que veio como uma bomba nesse dia 25, dia de Natal, né? O vascaíno que está ainda muito triste com o vice-campeonato da Copa do Brasil, mas que deu uma esperança muito grande após sair essa notícia. Primeiro, mais cedo saiu que o Pedrinho não ia concorrer nessa próxima eleição, né? Ele não ia se candidatar e ia deixar o cargo do Vasco da Gama, né? E agora, do nada, nesta tarde, saiu essa notícia aqui, irmão, que o Vasco pode ser vendido por 2 bilhões de reais em 5 anos, tá? E ele vai ser vendido, olha só o nome da vez, tá? É o Marcos Lamáquia, empresário, herdeiro do Banco Real. E sabe de quem ele é filho? É filho de José Roberto Lamáquia, ele mesmo, né? O dono da Crefisa, que apostou tudo no Palmeiras e que a sua esposa é a Leila Pereira, né? Ou seja, o filho do Lamáquia está querendo investir no Vasco da Gama e comprar a SAF, tá? E já iria investir 2 bilhões em 5 anos, irmão. É muita coisa, tá? Muita coisa, ou seja, se chegar esse aporte, o Vasco já ia fazer grandes contratações, já ia mudar muita coisa e já ia elevar o nível, né? E com isso, muitos rumores estão rolando. Leila Pereira vai vir pro Vasco depois de um mandato do Palmeiras. Irmão, se realmente esse filho do Lamáquia, né, do Roberto Lamáquia, vier, irmão, já é uma brecha muito grande para Leila, depois de sair do Palmeiras, comandar a equipe do Vasco da Gama, né? E agora a gente vai assistir um vídeo aqui do canal Sem Clubismo, tá? Inclusive vou deixar o link dele aí na descrição, onde ele explicou basicamente um pouco aí o que é que vai ser essa SAF do Vasco, tá? Então vamos lá pro vídeo que eu vou te mostrar tudo aqui agora. O Vasco está muito próximo de ser revendido. O Vasco está muito próximo de ter um dono novamente e dessa vez tem tudo para dar certo e o Vasco entrar novamente nos trilhos corretos para voltar a disputar títulos e retomar o seu protagonismo no futebol brasileiro. E não tem presente de Natal melhor do que essa notícia para o torcedor do Vasco. Nenhuma contratação que o Vasco fizesse seria melhor do que essa notícia, porque essa é a notícia que traz novamente a esperança ao torcedor cruzmaltino. O filho de José Luiz Lamáquia, dono da Crefisa, deve se tornar nas próximas semanas o dono da SAF do Vasco. Mas vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes dessa história. Vem! Marco Lamáquia é a bola da vez para se tornar o dono de 70% das ações da SAF do Vasco nas próximas semanas. O que significa que em 2026 podemos ter um Vasco forte. Podemos ter um Vasco que eu não vou te falar que vai disputar todos os títulos, mas com certeza, com essa venda do Vasco sendo concretizada, o Vasco terá um elenco muito mais competitivo para as próximas temporadas e esse é o passo mais importante. De acordo com a apuração exclusiva do canal do Pedrosa, a diretoria do... E não foi qualquer pessoa que soltou essa notícia, né? Foi o Lucas Pedrosa, que sabe de tudo do Vasco ali, né? Um jornalista muito conceituado, que estava no SBT Rio e agora, né, ele está integralmente, né, na equipe da Cazé TV. Então, um cara que tem notícias muito privilegiadas aí do Vasco da Gama. E ele soltou essa bomba que, cara, ó, pro Vascaíno isso aqui dá um ânimo, tá? Dá um ânimo e se Deus quiser vai dar tudo certo aí, né? Vamos voltar aqui pro vídeo. Vasco, na figura do presidente Pedrinho e seus pares, acumula reuniões com representantes nos últimos meses. Entre os encontros virtuais e presenciais no Rio de Janeiro, diversas discussões como melhora do patrimônio, investimento na estrutura, injeção de dinheiro no futebol e uma continuação da retomada do Vasco no cenário nacional estiveram em pauta. Em contato exclusivo com a reportagem do canal do Pedrosa, José Luiz Lamáquia disse, abre aspas, eu não estou participando, mas se o Marco, que é um empresário de sucesso, tem a intenção de entrar no futebol do Vasco, pode ter certeza que estará em ótimas mãos. Fecha aspas. E é isso. E é aquilo, né, galera? Não tem como ele dizer que é ele que tá à frente aí, né, de tudo isso, tá? Até porque a esposa dele, a Leila, ainda tá à frente do Palmeiras, né? Ela é a presidente do Palmeiras. Então,
Agora ela tem que negar, o marido dela tem que negar que não tem nada a ver com isso, porque senão vai ser um choque muito grande para a torcida do Palmeiras, que inclusive se sai que ela pode vir para o Vasco agora, é capaz de eles fizerem um impeachment e demitir a Leila da presidência, né? Então, cara, eles vão negar tudo agora, não vai ter nada, porém, pro Vasco agora, né, é uma oportunidade para eles, como investidores, né, chegar no Vasco nesse momento, enquanto ainda tá uma pessoa do nível do Pedrinho à frente do Vasco. Porque se Pedrinho, como falou, não ficar à frente do Vasco, e aí, quem é que vai entrar? Será que vai entrar uma pessoa confiável, onde eles podem confiar nessa pessoa? Não sei, né? Então, por isso, eles têm que aproveitar justamente esse momento que o Vasco está caminhando, né? Que o Vasco está evoluindo, para já agora adquirir o Vasco. E aí, quando a Leila sair do Palmeiras, né? Ela pode vir e se tornar dona da SAF do Vasco e gerir o Futebol Cruz Maltino, que seria muito da hora, né? Que o torcedor do Vasco espera. Discute-se, inclusive, um investimento de mais de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. É muito dinheiro, papai. A tendência Virei é que a empresa playboy. assine um memorando de entendimento com o Vasco nas próximas semanas, comunicando a intenção de compra. O motivo? Marco Lamáquia quer o Vasco. Entende o Gigante da Colina como uma potência mundial e já tem, inclusive, assinado um NDA com documentos da situação financeira do Gigante da Colina. Após conseguir retomar o controle do Vasco através de um movimento corajoso na justiça, o presidente Pedrinho vem reestruturando o clube em várias áreas. A tendência é que o empresário Marco Lamáquia compre de 70% a 90% da SAF do Vasco, com o resto seguindo nas mãos da associação. Atualmente, o Vasco já está em um caminho de austeridade e organização nas suas finanças. O plano de recuperação judicial foi homologado, um passo extremamente importante no fluxo de caixa e futuro do clube. A atual diretoria ainda negociou a chegada da Nike como fornecedora de material esportivo. Renovou patrocínios como BMG, Motochef, R10 Score e negocia com uma nova patrocinadora master que deve dobrar o que a Betfair pagava. A Betfair pagava ali pro Vasco. Cara, não tem como falar mal do Pedrinho não, cara. Olha só o que o Pedrinho tá fazendo, irmão. É só o bem do Vasco, cara. Nike como patrocinador esportivo, ou camisa do Vasco valendo o triplo do que valia antes dele chegar. Cara, o vascaíno que fala mal do Pedrinho tá maluco. De 70 milhões. Novo patrocinador master deve beirar entre 140 a 150 milhões de reais. Com a injeção de dinheiro prevista pela entrada do novo investidor, é possível que a partir de 2026 o nível de investimento no time de futebol e na estrutura do clube já tenha um impacto imediato. As conversas seguem em andamento e a venda da SAF do Vasco está mais próxima do que nunca. E é isso que eu falei com vocês, cara. Porque essa notícia é melhor do que qualquer contratação. Porque essa notícia que vai trazer várias contratações pro futebol, que vai realmente montar um elenco forte e competitivo pro Vasco, que possa bater de frente com Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, que são os times que estão mais no topo ali quando a gente fala de dinheiro. E com a entrada do Marco Lamáquia assumindo o comando do Vasco e entrando esse dinheiro novo, o Vasco já com a recuperação judicial acertada, o Vasco vai caminhar nos próximos anos. Também acho. Então, para aqueles jornalistas que falaram que foi um milagre o Vasco ter chegado na final da Copa do Brasil, que é uma grande mentira, porque o Vasco tem o quinto elenco mais valioso do futebol brasileiro, segundo os números do site especializado Transfer Market, eles vão ter que arrancar os cabelos. Por quê? Se o Vasco for realmente comprado pelo Marco Lamáquia nas próximas semanas, o elenco do Vasco tende a se qualificar. Então esse acidente que foi o Vasco ter chegado na final da Copa do Brasil tende a se tornar mais frequente, né? Eu não tô falando que o Vasco vai ser campeão, mas que o Vasco, sendo comprado pelo Marco Lamáquia, tendo um investidor já organizando as finanças do clube, a tendência é que o Vasco dispute mais finais nos próximos anos. E é como eu falei em vídeos anteriores aqui, né? Essa final só mostrou o quê? Mostrou que o Vasco ainda é muito grande. Mesmo que tenha sido jogado na lama aí por vários e vários anos, pelas gestões anteriores, o Vasco nunca parou, irmão. A torcida sempre esteve ali, porque se fosse depender só dos gestores que passaram pelo Vasco nesses últimos anos,
o Vasco já estaria de portas fechadas se não fosse a sua torcida. Parece clichê, mas não é, tá? Se não fosse a torcida do Vasco, o Vasco já estaria com as portas fechadas. E essa final, irmão, mobilizou o Brasil todos, tá? Tinha vascaíno assistindo de tudo que é lugar, na Europa, no Brasil, lá no interior da Bahia, interior da Paraíba, irmão. Tinha vascaíno concentrado assistindo essa grande final. O Rio de Janeiro parou simplesmente para esse jogo, né? Infelizmente, o Vasco não se consagrou campeão, mas mostrou o quê? Que o Vasco tem força, o Vasco tem engajamento. E tudo isso sendo organizado, eu não tenho dúvidas que um investidor, se ele investir uma boa grana no Vasco, esse dinheiro para ele vai retornar e vai retornar com juros, tá? Porque se ele fizer um Vasco competitivo, um Vasco que vá para frente, um Vasco que brigue por título, a torcida é enganjada. Então, tudo que ele colocar ali para a torcida vai chegar junto, a torcida vai comprar, irmão. E o empresário em si, ele só tem a ganhar investindo no Vasco, tá? Então, cara, eu acho que é um acerto muito grande aí se o Vasco vender essa SAF, principalmente para pessoas conhecidas, né, no cenário brasileiro, que é o Marco Lamar, que é o filho do José. Então, cara, não tem como, ao meu ver, dar errado, tá? Principalmente Pedrinho, né, que é um cara sério. Se ele não ia avançar com essa SAF se ele visse que o investidor ali, né, tá querendo só ganhar dinheiro do Vasco, receber. Não, Pedrinho falou que para vender a SAF ele ia analisar ponto a ponto para aí sim oferecer o melhor para o Vasco e não ser como aconteceu ali quando a 777 Partners comprou o Vasco da Gama, né? E é assim, galera, que eu termino esse vídeo, tá? Se você gostou dessa notícia, irmão, deixa o teu like, tá? Se inscreve no canal, compartilha com geral esse vídeo, deixa nos comentários aí o que é que você achou sobre essa possível venda da SAF do Vasco da Gama e compartilha esse vídeo com geral e deixa o teu comentário aí que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? E é isso, tamo junto, Feliz Natal pra vocês, beleza? Valeu!